Neste quarto episódio, vamos apresentar o WordWall nos vários componentes curriculares. Já pensou trabalhar o WordWall com química, física, matemática, entre outros componentes curriculares? O WordWall pode ser utilizado em várias áreas do currículo, como língua portuguesa, literatura, matemática e outras ciências, bem como em várias práticas culturais, como aprendizado de idiomas estrangeiros, eventos e conferências. Esse diferencial interativo e personalizável torna esta ferramenta versátil e valiosa, auxiliando o professor no engajamento dos alunos e na promoção do aprendizado. Nesta tela, estamos apresentando para você a diversidade de problemas, atividades que já foram elaboradas aqui pelo WordWall. Temos questões trabalhando porcentagem, encontro consonantal. Veja só, um jogo da forca trabalhando fonemas. Assim, temos inclusive trava-línguas e outros jogos em que podemos abordar a língua inglesa, entre outros conteúdos. Vamos apresentar para você, aqui por meio de um caça-palavras, um trabalho realizado por um dos professores no nosso momento de formação, onde ele trabalhou a geometria espacial aqui no caça-palavras. Na atividade proposta pelo professor, ele trouxe elementos da geometria espacial, como a pirâmide, como o cilindro, o cubo, entre outros. E assim, o aluno poderia identificar no caça-palavra quais sólidos geométricos nós tínhamos presente. Vale ressaltar que, dentro da matemática, podemos trabalhar outros conteúdos. Aqui, um outro trabalho significando o triângulo retângulo, a trigonometria com o WordWall. O professor elaborou uma atividade envolvendo a trigonometria no triângulo retângulo. Nesta atividade, ele menciona que um avião iniciou o voo sobre um ângulo de 30 graus em relação à pista. Após percorrer 1 quilômetro de distância no ar, com o mesmo ângulo, qual é a altura atingida pelo avião em relação à pista? Então aqui, o professor vai trabalhar os elementos do triângulo retângulo, inclusive as razões trigonométricas, como o seno, o cosseno e a tangente. Quanta riqueza já foi produzida no WordWall. E você, professor, que está participando deste momento de aprendizado, pode também preparar a sua atividade. Mas agora eu fiquei pensando, temos duas atividades com a matemática. E se nós tivéssemos atividades com a química, com a física e com outras disciplinas, como deveria ser, hein? Ele disse química? Bom, vamos ver então como o WordWall pode funcionar em química. Vamos lá! Olha só, o conteúdo de química pode ser trabalhado no WordWall, pode ser o conteúdo de escala de pH. Nós sabemos que substâncias ácidas e básicas elas estão presentes no nosso dia a dia. Mas como trabalhar isso no WordWall? Olha só, qual o número do pH para ser considerado um ácido? Bom, nós sabemos que uma substância, para ser considerada ácida, ela deve ter o pH abaixo de 7. Então, nós ficaríamos aí, então, com uma letra B. Mas, esse WordWall ele pode ser aplicado de maneira interdisciplinar, utilizando química e matemática. Ao utilizar química e matemática, nós podemos determinar o pH de uma substância aplicando as propriedades do pH. Olha esse próximo exemplo. Um suco de laranja tem concentração hidrogeniônica de valor 0,001 ou, colocando em notação, 10 elevado a menos 3. O pH desse suco de laranja deverá ser. E aí,
é onde a química e a matemática conversam. Como resolver uma situação nesse caso? Nesse caso, é necessário aplicar uma propriedade logarítmica, onde a escala de pH pode ser determinada com pH menos o log de H+. E aí, a matemática resolve esse problema para a gente. Professor Everton, você disse matemática, foi bem o que eu ouvi? Isso mesmo, eu disse matemática. Então vamos ver como podemos resolver essa problemática dentro do WordWall? Bem, conforme o professor Everton apresentou a fórmula, o pH é igual a menos o log de H+, onde o H+ é a concentração de hidrogênio. Então, identifique na questão onde nós temos a concentração do hidrogênio. A concentração do hidrogênio vinha a ser justamente aquele valor já estipulado, 0,001, ou até mesmo, em notação científica, 10 elevado a menos 3. Como a notação científica já traz uma possibilidade de ser mais fácil, vamos substituir esse 10 elevado a menos 3 na concentração H+, ficando assim o pH igual a menos o log de 10 elevado a menos 3. E aí é interessante, na matemática, dentro do assunto de logaritmo, nós aprendemos algumas propriedades. Entre uma delas, que diz que o log de A na própria base A é igual a 1. Ou seja, toda vez que eu tenho um logaritmo onde o logaritmando é igual à base, o resultado disso é igual a 1. Ou, se esse logaritmando tem um expoente e esse logaritmando é igual à base, o resultado vai ser o próprio expoente. Por isso que você pode perceber que na passagem seguinte, o pH fica igual a menos, e entre parênteses, menos 3. Justamente porque o log de 10 na base 10, que você não visualiza ali, é igual a menos 3. Fazendo o jogo de sinal pH igual a menos vezes menos, nós temos mais. Assim, o resultado final fica como pH igual a 3. Então, será que essa é a resposta, professor Everton? pH igual a 3? Isso mesmo, professor Anderson. Então a resposta é pH igual a 3. Nós vimos anteriormente que para uma substância ser considerada ácida, ela necessita ter o pH menor que 7. Para ela ser considerada uma substância básica, ela precisa ter o pH maior que 7. E para ser considerada uma substância neutra, ela necessita ter o pH igual a 7. Como o professor Anderson resolveu a questão do logaritmo e nós encontramos o pH igual a 3, então nós temos que o suco de laranja ele é um suco ácido, pois apresenta um pH menor que 7. E assim, o WordWall pode ser usado abrangendo outros componentes curriculares, como a química. E aí, galerinha? Show, hein? Mas será que o WordWall pode ser trabalhado somente com outros componentes curriculares? Será que não podemos trabalhar o WordWall em outras práticas culturais? Vamos ver então? Não pense, mas veja o WordWall em outras práticas culturais. Temos aqui trabalho que foi elaborado pelos alunos em formação, onde nós pedimos que eles significassem o WordWall em outras culturas, como até mesmo na cultura dos povos originários. E assim, esse nosso colega trouxe a seguinte atividade, onde se perguntava qual o significado da palavra iwakati, que é abacaxi, na língua tupi. A resposta correta dessa atividade é fruta com espinho. Dentro das opções, como temos como fruta amarela, fruta que cheira. Dentro do processo de formação, alguns alunos fizeram o seguinte questionamento: como que vamos significar o WordWall em uma cultura remota, em uma cultura de difícil acesso, em uma cultura que não tem internet? E é interessante, para responder esse questionamento de um dos colegas, uma outra amiga que participava também desse momento de formação trouxe a solução. Observe, ela produziu ao lado, como podemos observar,
uma carta, onde ela vai gamificar com a carta, tendo em vista que lá na tribo indígena ela não tem internet, é um local de difícil acesso, mas mesmo assim ela pode gamificar, trazendo aí características do Word Wall. Então veja que ela fez uma carta, né, trazendo a mesma pergunta: qual o significado da palavra Iwakati? Dando continuidade com essa atividade, esse aluno produziu uma outra pergunta dentro desse mesmo modelo, que foi: qual o significado da palavra Iwaçaí? Ou seja, o açaí que nós conhecemos, só que o açaí no tupi. E as alternativas que ele apresentou foram as seguintes: fruto que chora, fruto redondo ou fruto que cai. E aí, qual dessas alternativas você acredita que seja a correta? Vai lá, dá o teu palpite. Para quem selecionou, escolheu a letra B, fruto redondo, acertou, hein? E ao lado, podemos observar como a outra colega significou nos usos a gamificação por meio de uma carta para uma cultura remota e de difícil acesso, sem a internet. Interessante, né? Mas será que temos apenas esse modelo aí que podemos utilizar com múltiplas escolhas? Não. Vamos ver outro trabalho realizado pelos alunos. Aqui ele traz algumas características dos povos originários localizados na região aqui do nosso estado do Acre, e assim os alunos têm que selecionarem. Olha só, não caça palavras, hein? Então, a pergunta que nós temos ali, uma primeira que nós queremos identificar, onde ele pergunta: estão localizados no Alto Acre, nas nascentes do Rio Acre. Qual tribo indígena deverá ser essa, hein? Que está localizada no Alto Acre, nas nascentes do Rio Acre. E aí, podemos identificar ali, olha, um marcador chamando nossa atenção. Justamente os Manchineri. E assim, dentro dessas atividades, podemos observar outras caixinhas que perguntam ou que pedem que grupo indígena mais organizado do Acre, único representante do tronco linguístico Arauá, entre outros. Então, olhe como o Word Wall pode significar em outras práticas culturais. Por isso, não pense, mas veja. E aí, professor, gostou de todo esse momento de formação em que podemos descrever para você nesses 4 episódios? Chegamos no momento final. E aqui queremos deixar os nossos agradecimentos. Gostaríamos de expressar nosso profundo agradecimento a todos os telespectadores e professores que dedicaram seu tempo e participaram desta oficina. O seu compromisso com a formação contínua e o seu interesse em aprimorar suas práticas de ensino são verdadeiramente inspiradoras. Em especial, gostaríamos de estender os nossos agradecimentos ao professor Everton Reis, à nossa intérprete Monique, cuja colaboração foram inestimáveis para enriquecer deste momento de aprendizado. Sua experiência, conhecimento e entusiasmo foram fundamentais para tornar esta oficina uma experiência significativa e enriquecedora para todos. Sabemos que a jornada de ser professor é desafiadora, mas também é uma das mais gratificantes. A dedicação de cada um de vocês em proporcionar uma educação de qualidade aos alunos é algo admirável. Vocês são agentes de transformação e têm um impacto significativo na vida de muitas pessoas. Continuem buscando aprimorar suas habilidades, explorando novas abordagens pedagógicas e compartilhando suas experiências com os seus colegas. A formação contínua é um caminho essencial para o conhecimento pessoal e profissional. E vocês estão no caminho certo. Então me pego a pensar como Derrida e como Wittgenstein
utilizariam os seus aforismos fazendo uma ligação com o WordWall, esta plataforma de gamificação. Os limites da minha linguagem significam os limites do meu próprio mundo. No contexto do WordWall, esse aforismo destaca a importância da linguagem e das palavras disponíveis na plataforma para moldar a experiência de aprendizado dos usuários. O WordWall define os limites e possibilidades do mundo educacional dentro da plataforma. Não procure pelo significado, procure pelos usos. Neste contexto, o foco não deve estar apenas no significado isolado das palavras ou conceitos, mas sim em como eles são usados e aplicados em atividades educacionais interativas na plataforma. Ou seja, cada um aplica à sua maneira, de acordo com sua forma de vida. No WordWall, o meu conceito de traço pode ser aplicado ao reconhecer que as interações e atividades dos alunos deixam rastros na plataforma. Esses rastros podem ser os produtos de aprendizado criados pelos alunos, como respostas a atividades, jogos ou comentários em discussões. Os traços deixados pelos alunos são indícios da sua participação e contribuição para o processo de aprendizado. Podemos relacionar a minha desconstrução ao WordWall ao reconhecer que a plataforma pode ser vista como uma estrutura em constante transformação e ressignificações, organizadas com conteúdos educacionais significados nos usos em atividades. A desconstrução no contexto do WordWall envolveria questionar as suposições subjacentes a essa estrutura e desafiar as hierarquias e binarismos presentes na educação tradicional. Por isso me conhecem como o filósofo das fendas, pois sempre deixo aberturas para algo que possa ser dito ou inserido, pois entre o certo e o errado está o entre. Quantas contribuições! Por isso que os limites da minha pesquisa não param por aqui.